As pinturas rupestres estão entre as principais manifestações artísticas da pré-história e encantam as pessoas até os dias de hoje. Mas como eram feitas? Quem as fazia? E por que alguém iria pintar paredes e tetos de cavernas, deixando mãos, animais e ranhuras nas pedras? Fique comigo até o final, que hoje vamos conversar sobre as espetaculares pinturas rupestres, desenvolvidas no período Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Nos últimos dias tem chegado muita gente nova no canal. Muito obrigado pelo carinho, por você que já é de casa. E se não é, te convido a se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que vai acontecer por aqui. A pré-história é, sem dúvida, o período mais longo da história da humanidade, se estendendo desde o surgimento das primeiras espécies do gênero Homo, há literalmente milhões de anos atrás, até o desenvolvimento da escrita cuneiforme pelos sumérios em cerca de 3.500 a.C. A divisão da pré-história se dá entre os períodos Paleolítico, Mesolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O Paleolítico é conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Nesse momento da história, os humanos viviam em pequenos grupos de caçadores-coletores e eram nômades ou seminômades. As cavernas, então, serviam de abrigos temporários, pois a permanência do grupo em determinado lugar dependia da disponibilidade de alimentos, como animais para caçar e frutas disponíveis, além, também é claro, dos fatores climáticos. O mundo, naquela época, era hostil e o homem vivia em meio a grandes animais e predadores. Os primeiros registros do Homo sapiens se dão no continente africano e foi no extremo sul da África do Sul onde foi encontrado o mais antigo artefato considerado como uma peça de arte, um pedaço de ocre decorado com padrões geométricos de traços bem finos, na caverna de Blombus. Esse e outros objetos encontrados na caverna foram criados entre 100.000 a 77.000 anos antes de Cristo. Já as primeiras pinturas foram achadas nas cavernas do sul da ilha de Sulawesi, na Indonésia. A pintura de um porco é a mais antiga representação figurativa de todos os tempos, com no mínimo 45.500 anos de idade. Em outra caverna próxima, foi encontrada a cena mais antiga, que mostra um búfalo sendo caçado por figuras aparentemente humanas, segurando o que parecem cordas ou lanças. Essas descobertas extraordinárias foram feitas recentemente por arqueólogos australianos da Universidade de Griffith. As cavernas são de calcário, o que permite precisar com certa facilidade a idade absurda desses desenhos. Saltando no tempo, chegamos a cerca de 35.000 anos atrás, e o mundo vivia um dos períodos da Era do Gelo, e a Europa registrava temperaturas baixíssimas. Uma região concentra uma grande quantidade de cavernas, o sul da atual França e o norte da Espanha. Em várias dessas cavernas foram encontradas verdadeiras maravilhas pré-históricas de cair o queixo. A caverna de Chauvet registra uma das mais impressionantes e mais antigas coleções de arte rupestre, datadas de 36 a 31.000 anos antes de Cristo. Apesar de ser a mais antiga, a caverna de Chauvet não foi a primeira encontrada na Europa, e sim a espetacular caverna de Altamira, na Espanha. A descoberta aconteceu em meados do século XIX, momento de um enorme crescimento econômico e industrial no Ocidente, e momento também em que a história, enquanto ciência, estava sendo sistematizada. As teorias de evolução de Charles Darwin foram sendo difundidas, mas para o homem moderno, culto e civilizado, era impossível imaginar que nossos antepassados pudessem produzir arte. Até a descoberta da caverna de Altamira, na década de 1860. A caverna teve sua importância relativamente ignorada, mas a contínua descoberta de novas pinturas em cavernas na França deixou claro, para o espanto da comunidade científica, aquelas maravilhas eram realmente obra do homem pré-histórico. Em 1940, enquanto a França estava ocupada militarmente pela Alemanha nazista, o jovem Marcel Ravidar descobriu a entrada da caverna de Lascaux. Nos dias seguintes, ele e mais 3 amigos exploraram o que seria uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX.
Essas famosas cavernas europeias foram abertas ao público anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas a presença de muitas pessoas acabou deteriorando as delicadas pinturas. Dessa forma, foram construídas réplicas perfeitas das principais cavernas, próximas aos seus locais de origem, para visitação pública. Em Altamira e Chauvet, temos tetos cobertos por bisões, cavalos, cervos, ibexes e veados. E em Lascaux, na França, também temos grandes desenhos nas paredes e no teto. Mas como e por que as pessoas pintavam esses animais? É muito importante salientar que essas cavernas são bastante profundas, com reentrâncias que se prolongam, em alguns casos, para mais de 200 metros. E as pinturas não ficavam nas primeiras aberturas das cavernas, que era onde as pessoas ficavam abrigadas da chuva e do frio. As pinturas, na verdade, ficavam em câmaras muito profundas, de difícil acesso. Agora imagine só você, sem lanternas modernas, sem celular, sem nada disso, se aventurar nos buracos de uma caverna na escuridão, só com a iluminação de fogo para guiar, sem garantia nenhuma de segurança, podendo cair e se machucar a qualquer momento. Pois é, os nossos antepassados assim o fizeram. E para isso, eles tinham que estar organizados enquanto comunidade e fortemente motivados, ou seja, eles acreditavam que executar aquelas pinturas era algo muito importante. Nas profundezas das cavernas, o homem pré-histórico pintou principalmente os grandes animais que faziam parte do seu cotidiano, que causavam medo e insegurança ou que eram a própria fonte de alimento para a comunidade. As pinturas não foram feitas em apenas uma ocasião, mas sim ao longo de milhares de anos, por diversas gerações, que revisitavam esses locais sagrados, adicionando novas figuras. Nas últimas décadas, diversas teorias foram levantadas para explicar a motivação por trás das pinturas rupestres. As mais difundidas das teorias defendem que os antigos utilizavam os desenhos como forma de se comunicar com o mundo espiritual, por meio de rituais. Também havia casos em que os animais eram mostrados em cenas sendo caçados por homens, o que pode sugerir que esses rituais também podem estar vinculados a facilitar a caça, ou seria apenas uma representação do dia a dia dos homens caçadores. As mãos em negativo poderia ser uma forma de marcação de territorialidade, ou mesmo apenas uma manifestação artística sem um fim claro. Em meio a tantas teorias, a verdade é que é quase impossível ter certeza dos motivos que levaram os homens a pintarem as cavernas há milhares de anos. O que dá para saber era como eles faziam as pinturas. Em Lascaux e Chauvet, assim como em outras cavernas, as câmaras tinham um pé direito alto, então acredita-se que elas utilizavam andaimes de madeira. Já em Altamira, as câmaras são bem mais baixas e claustrofóbicas. A paleta de cores era limitada, geralmente em tons quentes. Havia preto, ocre, amarelo, vermelho e ocasionalmente o branco. Esses pigmentos eram obtidos com sangue de animais, excrementos, água e pedras trituradas. No caso das mãos em negativo, os pigmentos em pó eram misturados e soprados por meio de canudos rudimentares sobre as mãos nas paredes. Ficava só a silhueta da mão, com o entorno pintado. As pinturas maiores, que chegavam a ter metros de comprimento, eram feitas com as próprias mãos ou com os ancestrais de pincéis e cotonetes. Em alguns casos, o perímetro do desenho era trabalhado em baixo relevo, o que contribuiu ainda mais para preservar os desenhos ao longo dos milênios. Nas Américas, também foram encontradas pinturas rupestres, que corroboraram com a antiga teoria de que os humanos chegaram por aqui pelo Estreito de Bering, no Alasca, certo? Não completamente. Na década de 1970, foram iniciados os estudos de pinturas rupestres na Serra da Capivara, no sul do estado do Piauí. As expedições foram comandadas pela arqueóloga franco-brasileira Niede Guidon e levaram à criação do Parque Nacional da Serra da Capivara. São mais de 1000 sítios arqueológicos, com destaque para o Boqueirão da Pedra Furada. Nele,
estão gravadas algumas das principais pinturas pré-históricas das Américas, algumas em traços abertos, outras completamente preenchidas. A pintura com 2 veados é o símbolo do parque e provavelmente o maior ícone do Piauí. Ela foi feita em épocas distintas, o que pode indicar que esse local tinha uma importância simbólica que motivava as pessoas a sempre revisitá-lo. Além de figuras de animais, temos pinturas humanas e animais da megafauna, todos atualmente extintos, como preguiças gigantes e macrauquênias. Os sítios arqueológicos da Serra da Capivara indicam que já havia ocupação humana no Piauí há 40 mil anos, há muito mais tempo do que se acreditava inicialmente. A teoria de Clovis defendia que os humanos chegaram na América via Estreito de Bering, no extremo norte do continente. Mas, com essas evidências, há a possibilidade de ter havido uma onda migratória a partir do sul da Ásia, com grupos humanos pulando de ilha em ilha no Oceano Pacífico até chegar na América, ao longo de muitas gerações. O período Paleolítico é o mais extenso e misterioso período da história humana, e muitas descobertas ainda estão por vir. Mas graças às espetaculares pinturas rupestres, é possível entender, pelo menos um pouco, como os nossos antepassados viveram, em meio à luta pela sobrevivência em um mundo tão desafiador.